amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre papéis, meus amores. Sim, vocês vivem me perguntando, vivem me pedindo explicações sobre qual tipo de papel usar, que papel usa em que, como a gente faz para imprimir. Eu ia fazer um post sobre isso detalhado lá no blog, mas como eu resolvi perguntar lá no grupo do Face, que o link tá aqui embaixo se vocês preferiam post ou vídeo, e muita gente pediu vídeo, tô eu aqui pra fazer o vídeo, certo, meu povo? Então vamos lá, que vai ficar longo porque é um assunto bem extenso, bem detalhado. Eu espero que vocês consigam entender direitinho, tá? Vamos lá começar então. Pra começar, a primeira coisa que a gente vai analisar quando nós vamos comprar um papel é a nossa impressora. Se a nossa impressora é laser ou se a nossa impressora é jato de tinta. Por quê? Porque existem papéis específicos para essas duas impressoras, certo? Para impressão a laser e para impressão jato de tinta. Se você comprar um papel para impressão laser e for imprimir no seu jato de tinta, não vai dar certo, não vai secar, a folha não vai absorver a tinta, porque é um outro procedimento que usa para impressão, certo? E por que eu tô falando isso? Já aconteceu comigo e com certeza aconteceu com alguém do lado daí alguma vez na vida, de você comprar um papel sem saber, né? E assim, quando eu comprava papéis na Calunga, bem lá no começo, quando eu não tinha muito conhecimento de loja de papéis e nada muito sobre o assunto, eu ia lá na Calunga e comprava. E eu comprava um papel, chamava, acho que era Multilaser o nome dele. E a minha impressora era uma 355, né, jato de tinta, e a impressão saía toda borrada. E aí que eu fui me atentar às letrinhas miúdas do pacote e vi que aquela folha só servia para impressão a laser. Então assim, colchê é mais para impressão a laser, essas folhas, né, que já vem o laser é para impressão a laser, nem tenta colocar no jato de tinta porque não vai dar certo. Então o importante é a gente se atentar o papel ao tipo de impressora, certo? Como a gente vê isso? Eu vou pegar, por exemplo, esse papel aqui da Philly Paper, ele vem escrito assim, ó, tá vendo? Inkjet, secagem instantânea, né? Já sabe que é para impressão, entendeu? Ele já consegue, na embalagem mesmo, te falar que ele é para impressão. Então tem que ficar de olho se é já de tinta ou se é impressão a laser. Essa é a primeira parte, certo? E aí no nosso mercado nós temos uma infinidade de papéis de todos os jeitos, de todas as cores, com várias texturas, com várias imagens, papel laminado, papel perolado, vai muito do que vocês vão fazer pro trabalho de vocês, tá? O que a gente tem que entender sobre o papel? Que o papel, ele é feito de massa, né? Então assim, ele é uma massa e aí ele seca e recorta, que pra armazenar esse papel, ele tem que estar na horizontal, longe de umidade, longe de luz, porque o papel absorve muito a umidade e o que acontece é que ele começa a envergar todo, né, nas beiradinhas e vai entrando. Isso é problema de umidade, então ele tem que estar num lugar seco, abrigado da luz, na horizontal, para não ficar dobrinha nas pontas. Essa é a maneira mais correta de você armazenar o papel para você poder ter ele muito tempo guardado, para quem faz estoque, e não ter problema quando você for utilizar ele, certo? Segunda coisa, nós temos papéis, né, como a gente está falando de massa, papéis coloridos e papéis que tem a massa branca, mas são coloridos. Esses a gente fala que é o Color Plus, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou começar por eles, porque como é coloridinho, vai ficar mais fácil de entender. Aqui eu tenho dois tipos de papel colorido, esse e esse, né? Juliana, não tem diferença entre os dois. Sim, tem diferença entre os dois e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Esse papel, eu vou dar um jeito de rasgar aqui, ó, pra vocês poderem ver. Ai, que dó, né? Dá dó, mas tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que por dentro dele, ele é colorido? Deu pra perceber? Ele é colorido por fora e colorido por dentro, tá? Isso é um papel de massa colorida, colorido com massa colorida, tá? Então, na hora de fazer o papel, eles vão colocar a cor na massa, não em cima. Então, esse daqui é um papel com massa colorida. E vocês vão entender depois o porquê da diferença entre um papel e outro. Esse aqui, ó, vocês já vão ver. Tá vendo? É um papel de massa branca colorido, tá? Qual que é a diferença, Juliana, desse papel aqui para esse papel aqui?
Quando você for fazer o vinco nesse daqui ou o picote nesse daqui, você vai ter um acabamento melhor. Por quê? Porque vai estar com a mesma cor, certo? Quando você for fazer um vinco ou um acabamento de picote nesse daqui, ele vai sair o picotado branco, certo? Esse papel aqui, só pra quem quiser saber, né, que depois vocês vão me perguntar nos comentários, esses daqui são os papéis Color Plus da Lavoro, tá? E os da Lavoro todos são assim, massa colorida, certo? Ele não é a película em cima colorida, ele é todo colorido. E esses aqui são os papéis da Philly Paper e todos que eu comprei da Philly Paper são assim, massa branca colorido por fora, tá? Eu tenho aqui o laranja, tenho o verde, tenho o marrom, todos são assim, tá? Então pra quem quiser já ficar sabendo qual loja vende, né, e o tipo de papel, já fica aí a dica. Deu pra entender a diferença desse pra esse? Massa branca, folha colorida, na hora do acabamento vai aparecer o branco. Massa colorida com a película colorida, ele todo coloridinho, na hora do acabamento ele vai ficar melhor, tá? Esses dois são 180, mas depois a gente fala de gramatura, certo? Continuando nos papéis coloridos, nós temos o papel perolizado, o papel metalizado. Você tem o papel de glitter, que o de glitter eu não vou ter aqui, mas ele tem glitter, né? Ele é de glitter mesmo por cima. E aí a gente tem papéis perolizados, assim, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o brilhinho deles, mas a gente tem assim. Esse é um tipo de papel perolizado e esse é outro tipo, tá? Esse daqui aceita impressão de jato de tinta, que é aquele que eu peguei, tá até aqui embaixo, tá? Que é esse aqui da Philly Paper. Então, se eu for imprimir nele, a tinta vai secar legal, certo? Esse daqui é um perolizado da Espiral. Esse aqui você acha na Calunga. E ele fala na embalagem que você consegue imprimir em jato de tinta, mas você tem que aguardar 20 segundos para secagem. Eu particularmente uso esse para impressão, mas eu não uso figuras grandes nele. Por quê? Porque eu sinto que esse papel ele não absorve a tinta, ele fica pinguinho. Se você for olhar bem, ele vai ter pinguinhos de tinta, então você vai ver que o papel não absorveu direito. Já nesse daqui, da Philly Paper, fica muito boa a impressão e aí vale imprimir bem. Vamos ver se ele tem a massa colorida. Ó, massa colorida e o brilhinho dele do lado de fora. Esse aqui também tem massa colorida, porque eu já uso ele há mais tempo, tá? Então o acabamento fica melhor, certo? Pra que eu uso, Juliana, deixa eu já falar só pra quê, porque aí já facilita pra vocês e não fica tão extenso o vídeo, né? Os papéis Color Plus, eu uso muito pra fazer caixinha, faço envelope, faço tag, faço acabamento de tag. Vai a critério de vocês, ele é bem versátil, ele não é um papel caro, então você vai fazer e não vai encarecer as suas peças, tá bom? Voltando aqui ao nosso assunto, tive que atender a porta, mas tudo bem, paramos na parte do Color Plus. Então eu uso pra isso, né, tags, envelopes, caixinhas eu faço com isso. E é um papel barato, não encarece tanto a sua peça e é um papel muito bom. Geralmente eu uso na 180, né, com gramatura 180 e fica bem firminho, certo? Pra não encarecer então, Color Plus é uma boa pedida. Esses perolizados aqui, esses eu utilizo mais pra convite de 15 anos, convite de casamento, né, pra essas festas de realeza, onde precisam de detalhes mais sofisticados, né, mas com um pouquinho mais de luxo. Aí eu acho que o perolizado cai muito bem, certo? Esses aqui também são 180, mas já não servem pra fazer caixinhas, por exemplo, porque eles são bem mais maleáveis, tá? Esse aqui também é bem mais molinho, então não fica firme pra caixa, é mais pra convite, envelope, tá? E alguns detalhes, é um pouquinho diferente, apesar de ser 180 também, tá? Existe também o papel laminado, o que eu tenho aqui é dourado, tá? Ele é como se fosse um papel cartão, né? Bem duro, ele é bem... Essa gramatura dele aqui acho que é 250, se eu não me engano. E esse aqui é o laminado dourado, também tem o laminado prata pra fazer caixinha. Esse aqui também serve, mas eu uso ele mais pra detalhes também. Fora esses coloridos, porque agora a gente já vai entrar na parte dos brancos e do fotográfico.
Existe no mercado papel texturizado, né? Então você tem papel telado, você tem papel vergê, você tem papel com estilo de linho, né? Casca de ovo, geralmente esses são da Philly Paper. Então você tem no mercado vários outros papéis com textura, tá? Que aí você também pode usar para caixa, você pode usar para fazer uma aplicação, você pode usar para convite, para envelope. Também tem de várias cores, eu só não vou ter aqui para mostrar para vocês, mas fica aí a dica de mais papéis se vocês quiserem dar uma variada, tá? Vamos começar agora a falar dos brancos, e aí eu vou deixar o fotográfico por último, porque ele tem um pouco mais de dúvida sempre, tá? Um papel que eu uso muito e que é muito barato pra você imprimir é o offset. O offset, gente, nada mais é do que uma folha sulfite com uma gramatura maior, tá? Porque o sulfite que a gente usa é o offset com 90 gramas. Esse daqui é um offset com 180 gramas, certo? Qual que é o único problema que muita gente diz, né, e que de fato realmente acontece com o offset? As cores que você vai imprimir nele, elas vão ficar boas, né, porque a impressão dele é boa, fica numa resolução boa, mas as cores não são tão reais como um papel fotográfico, por exemplo, tá? Então, assim, o vermelho a gente tem muita dificuldade, cores mais escuras como o vinho, um bordeaux, geralmente vai ter mais dificuldade de pegar ele na real cor aqui, certo? Mas para cores claras ele é perfeito, eu só uso o offset, eu acho ele muito bom. Também é um papel muito barato, então não vai encarecer a peça de vocês e vai dar um acabamento legal também, certo? O offset eu uso pra tudo, caixa, convite, envelope, tag, pra tudo que vocês imaginam, pra aplique, eu adoro ele e é meu queridinho, tá? E aí, nessa leva, nós temos os fotográficos, tá? E no mercado hoje, nós temos 3 tipos, tá? O fotográfico normal, que é o glossy. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar aí por causa da claridade, mas ele é um papel para fotografia e ele tem uma película, né? Uma película por cima que deixa esse brilho, certo? Esse aqui é o 180, ele dá pra fazer caixinha, dá pra fazer tag, você faz aplique, você faz convite. Eu usava muito ele pra caixinha, eu não uso mais pelo seguinte motivo. É um papel que desbota bem rápido se você deixar ele exposto, tá? E ele tem esse reflexo, né? Então vamos supor, se você faz uma mesa de personalizado só com papel glossy, o que vai acontecer? A hora que você bater, estourou o flash e escondeu os detalhes da sua peça, tá? Minha opinião, tá, gente? Isso eu que acho. Se você gosta, quiser fazer, é a critério de vocês, tá? Mas na minha opinião, o flash esconde bastante os detalhes, mas fica a critério de vocês. Eu uso bastante ele pra fazer kit de banheiro de casamento, de 15 anos, porque ele não é um papel à prova d'água, mas ele é um papel resistente à água. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer a minha impressão na minha jato de tinta ou na minha laser, porque ele aceita as duas, e eu não vou ter aquele borrão, né? Se cair um pingo de água, não vai manchar. Isso não significa que você vai poder enfiar o papel debaixo da água e ficar passando a mão, porque aí ele vai sair, tá? Porque ele não é à prova d'água, e sim resistente à água, certo? Então, esse é o fotográfico glossy, só uma frente com brilho, tá? Com a película de brilho. Nós temos o fotográfico glossy adesivo, ele também vai ter esse brilho assim, ó, tá? E o adesivo eu uso pra fazer rótulo de bis, rótulo de marmita, rótulo de tubete. Essa parte toda de rótulos eu só uso esse adesivo aqui, tá? A gramatura do meu é 135, se eu não me engano. E você encontra ele também sem esse brilho, você consegue encontrar ele mate, tá? Mas pra rótulos eu acho que fica bonitinho com brilho, acho que dá um acabamento melhor, tá bom? Mas também vai a critério de vocês. E os rótulos do kit de banheiro que eu faço também são todos nesse adesivo, tá? E aí, nós temos 2 tipos de papel mate. O papel mate dupla face e o papel mate normal, certo? E aí, respondendo a pergunta da Sheilinha, que me perguntou lá no grupo qual que é a diferença, eu vou explicar pra vocês. Vou começar pelo mate normal.
o que é o papel fotográfico mate? É um papel fotográfico, tá? Como o glossy que a gente tem aqui. A diferença é que ele não tem esse brilho todo, ele é semi-brilho. Então assim, se você bater a luz nele assim, ó, você vai ver que ele vai fazer não, nem vai fazer reflexo, na verdade. Mas ele não vai ter aquele brilho todo que tem o nosso glossy, por exemplo, tá? Como que a gente faz pra saber? Esse aqui não é dupla face. Como o papel fotográfico mate não é dupla face, ele tem um lado certo pra você poder imprimir. Se você não imprimir desse lado certo, ele não vai ter a qualidade que teria se fosse, né, da forma correta. Como que a gente percebe isso? É que vocês não vão conseguir ver, mas se você passar a mão assim, ó, você vê que ele é mais acetinado, ele é mais lisinho. Então esse é o lado correto. Virando ele, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele tem como se fosse uma textura, né, umas ranhaduras assim nele, que você percebe que esse lado é o verso, certo? Então quando eu for imprimir o mate, eu tenho que ficar atenta se ele não for dupla face pra pôr a face correta pra impressão ficar legal, tá? Esse meu aqui é 180 e eu uso ele mais pra fazer aplique, pra gente poder fazer tags, né, convite que precisa de uma resolução melhor. Pra caixinha eu não uso ele, porque esse aqui é 170 gramas, eu acho ele mais molinho, mas também tem mates com gramatura maior, tá? Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês é um mate dupla face. O que significa isso, Juliana? Eu posso imprimir tanto a frente quanto o verso, tá? Não tem um lado exato pra imprimir ele. Eu posso imprimir por aqui, posso imprimir por aqui, que ele vai ter a mesma qualidade, tá bom? Esse meu aqui é 220 e por que que eu não consigo usar um papel mate para todas as minhas peças? Porque, gente, o offset é bom? É bom. Mas se você imprimir uma caixinha num papel mate e num papel offset, com toda certeza você vai optar pelo mate, porque as cores ficam muito mais lindas, tá? Elas ficam como se fosse fotografia mesmo, certo? Só que eu, infelizmente, não consigo usar porque a minha impressora bonitinha não puxa acima de 180. Então, assim, pra vocês que estão começando, vocês têm que se atentar, né, a gramatura da folha que vocês vão usar. Se a sua impressora puxa 180, se ela puxa 220, se ela puxa até 240. Existem especificações que falam, né, a gramatura que a impressora consegue puxar, tá? Então, assim, esse aqui é o mate dupla face. Dá pra você fazer caixinha, tag, convite, tudo que você faria com offset ou com gloss, você consegue fazer com esse daqui também, certo, meus amores? O vídeo vai ficar bem extenso, eu acho que eu falei tudo, mas papel, eu acho assim, ele é muito particular, né? Depende do acabamento que você quer dar, depende do quanto você quer investir, do quanto você quer valorizar o seu trabalho, né? Como você vai fazer. Então depende muito. E hoje a gente tem N papéis, né? Como eu falei, são muitos papéis pra gente escolher. Eu adoro o offset, uso só ele, mas vocês perceberam que eu também utilizo outros tipos de papéis pra poder incrementar a peça. E aí vai a critério de vocês, tá? Fora, né, esses papéis todos, né, você pode usar emboss, você pode fazer textura com máquinas apropriadas, mas isso daí é detalhe para outro vídeo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham absorvido aí as informações. Se ficou alguma dúvida pendente, me deixa aqui nos comentários que eu vou tentando responder aos poucos, tá certo? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você clica no gostei. Se inscreve aqui no canal para mais vídeos, tá? Pra gente poder agregar mais conhecimento e mais conteúdo por aqui. Um beijo pra vocês e a gente vai se vendo. Tchau!